Meu nome é Ryan, tenho 33 anos. O Natal costumava ser minha época favorita do ano, luzes na varanda, cheiro de canela no ar, e por algumas horas o mundo parecia mais leve. Pelo menos, costumava ser assim. As coisas começaram a mudar na minha família há uns 3 anos. Mas foi no último Natal que tudo desabou de vez. E sim, desabou bem em cima de mim. Cheguei na garagem pouco antes das 6, um pouco nervoso, mas esperançoso. Trazia uma garrafa de vinho debaixo do braço, algo especial, envelhecido, nada de supermercado e uma fornada de biscoitos caseiros que eu fiquei acordado assando até as 2 da manhã. Até usei aquele suéter vermelho que minha mãe adorava. Ela dizia que me fazia parecer alguém apresentando um especial de Natal na TV. Era para ser um gesto gentil, talvez até um pedido de paz. Eu não aparecia há alguns anos, desde que minha mãe faleceu, e a verdade é que as coisas ficaram tensas na família. Minha irmã Melanie me culpava por não visitá-la mais, e a tia Dorene sempre tinha algo a criticar, normalmente insinuando que eu me achava melhor que os outros desde que me mudei para trabalhar fora da cidade. Mas, poxa, era Natal. Eu pensei, por uma noite, poderíamos deixar os egos de lado. Certo? Aparentemente, não. Toquei a campainha. Pelo vidro fosco da porta, vi sombras se mexendo, risos. Alguém espiou por entre as cortinas e as fechou depressa. Um segundo depois, a porta se abriu. Era a tia Dorene, em toda sua glória passivo-agressiva, suéter de rena cintilante, taça de vinho na mão e aquele olhar de desprezo que ela reservava só para mim. Disse ela, seca, sem nem tentar esconder o incômodo. Você realmente apareceu. Forcei um sorriso educado. Feliz Natal, tia D. Ela olhou por cima do ombro e depois de volta para mim, como se eu tivesse sujado o tapete branco dela. A gente não quer você aqui. Vai estragar o feriado de outra pessoa, disse ela, com a voz baixa, mas cortante, como um sussurro que atravessa até os ossos. Pisquei, sem acreditar. O quê? Ela deu um passo à frente, séria. Isso aqui é um encontro de família. E você deixou bem claro, nos últimos anos, que não faz mais parte dela. Tentei olhar por cima do ombro dela, para a sala de estar. Lá estavam eles, meus primos, tios, até meu pai. Sentados ao redor da mesa grande, iluminada pelo lustre dourado. Melanie servia molho no prato, rindo de algo que o tio Joe disse. Papai cortava o peru, como se tudo estivesse normal. Ninguém olhou para a porta. Ninguém veio me cumprimentar. Todos sabiam que eu estava ali. Não sei quanto tempo fiquei parado, atônito. Abri a boca para falar qualquer coisa, mas tudo que saiu foi um suspiro. Entendi, disse, por fim. E era a verdade. Eu tinha entendido tudo. Virei as costas, desci os degraus e não olhei para trás. Os biscoitos balançaram um pouco na bandeja, mas eu os segurei. Não corri. Não bati o portão. Só caminhei de volta até o carro. A neve começava a cair, flocos grandes, pesados, do tipo que derretem ao tocar o chão, mas que ainda carregam aquele silêncio espesso, como se o mundo prendesse a respiração. Sentei no carro, mãos no volante. Não era raiva. Ainda não. Nem tristeza. Só um vazio, pesado, no peito. Eu tinha dirigido por 2 horas. Ensaiado o que diria ao meu pai. Até comprei um presente pro bebê da Melanie, mesmo ela nunca tendo respondido quando mandei parabéns. Chorar teria sido fácil. Ficar com raiva, mais fácil ainda. Mas não fiz nenhuma coisa nem outra. Só sussurrei, e entendi. Liguei o motor. Não tinha nem 5 minutos de estrada quando o celular começou a vibrar. Uma ligação. Depois outra. Ignorei. Deixei ir para a caixa postal. Eu não queria ouvir qualquer desculpa, qualquer justificativa. Mentira. Nada disso mudaria a expressão no rosto da Dorene quando ela disse o que disse. Nada apagaria a imagem da minha família inteira reunida naquele brilho acolhedor, agindo como se eu nunca tivesse existido. Então veio a 10ª ligação. Era o pai. Atendi, mais por curiosidade mórbida do que qualquer outra coisa. Ryan. A voz dele tremia.
Dava para ouvir barulho ao fundo, portas batendo, vozes exaltadas. Sim, respondi, tentando manter a calma. Onde você está? Indo para casa. O quê? Ele demorou a responder. No fundo, ouvi a Melanie falando algo que não entendi. Depois, abafado, ela disse. Ele não está atendendo. Pai, deixa isso pra lá. Mas meu pai não deixou. Por favor, volte. Aconteceu uma coisa. Aconteceu uma coisa? Repeti, devagar. O quê? O peru secou. Ele ignorou a provocação. Ryan, volte, por favor. Você precisa voltar. Eu quase ri. Agora você precisa de mim? Depois que sua irmã me mandou procurar outra família para eu estragar o feriado? Ele soltou um suspiro pesado, como se lutasse consigo mesmo. Eu não sabia. Juro por Deus, Ryan, eu não sabia que ela disse isso. Nem sabia que você tinha aparecido até uns 10 minutos atrás. Ouvi um barulho do outro lado da linha, como se ele estivesse se movendo depressa, talvez pegando o casaco. O som do vento entrou logo em seguida, e passos. Onde você está agora? Ele perguntou. Uns 10 minutos daqui. Por quê? Tô indo te buscar. Fica aí. Por favor, Ryan, não desliga. Eu não respondi de imediato. Aí, vi os faróis se aproximando pelo retrovisor. Alguém saiu da garagem com pressa. Foi aí que percebi, meu pai tinha saído de casa. Na noite de Natal. Ele realmente saiu. Eu nunca o tinha visto fazer isso antes. Nenhuma vez. Ele sempre foi o cara do peru, o que passava os pãezinhos, que fazia os brindes. O centro de tudo. Ryan, ele disse de novo, sem fôlego. Me espera. E então, o vazio no meu peito começou a se mexer. Não era esperança. Ainda não. Era outra coisa. Porque de repente eu soube o que viesse a seguir não seria simples, nem calmo. E o que ele estava prestes a dizer, mudaria tudo. Parei num posto de gasolina, uns 2 quilômetros estrada abaixo. O lugar estava quase às escuras, só a luz piscando no teto e os números vermelhos de uma placa de loteria, que provavelmente não era atualizada desde o Halloween. Estacionei perto da borda, ao lado de uma caçamba velha, e desliguei o motor. A neve se acumulava no para-brisa, formando desenhos delicados como renda congelada. Não liguei o aquecedor. 1 minuto depois, um carro entrou no estacionamento. O Subaru prata do meu pai. O motor ainda cantou ao frear ao meu lado. A porta se abriu e lá estava ele, jaqueta mal abotoada, uma luva calçada, a outra mão fechada num punho. Ele não disse nada no começo. Só ficou ali parado, do lado de fora do meu carro, com a respiração ofegante. O rosto dele estava vermelho do frio, ou talvez de algo mais. Parecia mais velho, de algum jeito menor, sob a luz do estacionamento. Abri a janela. Você tá bem? Perguntei. Ele assentiu e gesticulou com pressa. Sai. Por favor. Preciso falar com você. Não dá através do vidro. Hesitei, mas acabei saindo. O vento era cortante. A neve grudava no meu cabelo e derretia no pescoço. Ele me olhou como se não me visse há anos. E talvez não visse mesmo. Ela disse que não queríamos você lá? Perguntou ele, com a voz tensa, carregada de uma raiva contida. Como se cada palavra segurasse uma onda. Ela disse para eu estragar o Natal de outra pessoa, respondi. Ele se encolheu levemente. Não fomos nós. Não fui eu. Eu nem sabia que você estava na porta. Eu tava lá, cortando o maldito peru, quando a Melanie se inclinou e sussurrou, não se preocupa. A tia Dorene já deu um jeito no Ryan. E você não entendeu o que isso queria dizer até perceber o lugar vazio no final da mesa, né? Cruzei os braços. Fui descartado. Ele ficou visivelmente abalado. Ryan, você precisa entender. Desde que sua mãe morreu, a Dorene começou a se meter em tudo. Inclusive nas decisões sobre os feriados. Ela tem essa ideia completamente distorcida de que a Melanie é a filha perfeita. E eu?
Completei por ele, num tom seco. Meu pai não respondeu. O silêncio dele disse mais do que qualquer palavra. Eu devia ter colocado um fim nisso há anos, murmurou. Depois que sua mãe morreu, deixei o silêncio preencher os espaços. E a Dorene foi a que fez mais barulho. Dava para ver no rosto dele culpa, arrependimento. Mas nada daquilo apagava os anos em que eu passei sentado sozinho nas manhãs de Natal. Os aniversários esquecidos. Os grupos de mensagem da família dos quais fui, aos poucos, apagado. Por que agora? Perguntei. Por que me procurar justamente agora? Ele engoliu em seco. Porque foi longe demais, fez uma pausa, a voz vacilando. E porque encontrei algo hoje à noite. Enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pedaço de papel dobrado. Entregou com cuidado, como se fosse algo sagrado. Peguei com os dedos ainda dormentes. Era uma carta. Da minha mãe. Para mim. Ela escreveu antes de morrer, sussurrou meu pai. Era para você. Mas a Melanie e a Dorene, o maxilar dele se contraiu. Elas devem ter escondido. Eu só encontrei hoje. Estava procurando fósforos para acender as velas extras. E lá estava ela. Desdobrei a carta com as mãos tremendo. Não vou escrever palavra por palavra aqui. Era íntima demais. Mas, em resumo, era tudo o que eu precisava ouvir. Que ela estava orgulhosa de mim. Que sabia como os outros me tratavam. Especialmente a Dorene. Que eu não devia deixar que me fizessem sentir pequeno. Que seu último desejo de Natal era que meu pai e eu ficássemos próximos. Que eu nunca fui a decepção que tentaram me fazer acreditar que era. Fiquei ali, parado, encarando a tinta no papel. Não sei por quanto tempo. A voz do meu pai cortou o silêncio. Ela não queria que nossa família se tornasse o que se tornou. Eu não te protegi disso. Mas agora eu posso. Algo em mim começou a mudar. Lento. Doloroso. Como um nó antigo finalmente se desfazendo. Ela deixou isso para mim, murmurei. E elas enterraram. Meu pai assentiu. Dorene sabia o que aconteceria se você lesse. Foi por isso que escondeu. Apertei o papel com força. E a Melanie? Perguntei. Ele hesitou. Ela deixou acontecer. Ela ouviu a Dorene por tempo demais. Claro que ouviu. O favoritismo nunca foi sutil. Desde pequenos, Melanie não podia errar. E eu era o que desperdiçou o futuro escolhendo faculdade de arte ao invés de direito, o que não se casou cedo, o que foi embora para o outro estado. Sempre me pareceu estranho como uma família que pregava tanto o amor conseguia ser tão rápida em cortar laços com quem não se encaixava na moldura. Engoli em seco, o maxilar apertado. Eu preciso saber a verdade. Toda. Meu pai me olhou por um instante e assentiu. Depois voltou comigo. Não para comemorar, mas para confrontar. Você está me pedindo para voltar para aquela casa? Perguntei. Estou pedindo para eles verem o que tentaram apagar. Não respondi de imediato. Apenas me virei e comecei a caminhar até o carro. Até a casa que tentou me esquecer. Mas, no meu bolso, eu segurava a única coisa que eles não podiam destruir, as palavras da minha mãe. A verdade dela. 10 minutos depois, estávamos de volta à garagem. As luzes ainda brilhavam nos arbustos. A casa, aquecida, iluminada por dentro como um palco esperando pelo último ato. Mas dessa vez, eu não estava parado na porta, esperando ser aceito. Dessa vez, eu estava prestes a fechar a cortina. E quando entrei, eles não estavam mais rindo. A porta da frente rangeu antes mesmo de eu chegar. Meu pai deve ter avisado alguém, porque tia Dorene já estava ali, parada no corredor. Lábios apertados, braços cruzados, com aquela cara de quem me via como um penetra em funeral. Olha só quem apareceu, disse ela. Passei direto, sem dizer uma palavra. O cheiro de presunto com mel e inhame assado enchia o ar, misturado ao peso de um silêncio desconfortável. Todos na sala de jantar se viraram quando entrei.
A mão da Melanie congelou no ar, bem no meio de uma mordida. Tio Joe parou com a taça de vinho a meio caminho da boca. Até o cachorro parou de mastigar qualquer coisa que tinha achado debaixo da mesa. Silêncio total. A sala prendeu a respiração. Olhei ao redor da mesa, deixando o peso daquele momento se estender. Então, ergui a carta. Isso aqui, falei devagar, estava escondido numa gaveta. Dorene se remexeu no corredor, apertando a taça de vinho com força. Isso é pessoal. Você não tinha o direito. Não, cortei, firme. Você não tinha o direito. Ela escreveu isso pra mim. Pro filho dela. Não era pra você. Nem pra Melanie. Era pra mim. E você escondeu isso de mim? Melanie se levantou, entre desafiadora e desconfortável. Ryan, você nem sabe a história toda. Aquela carta, mamãe já estava doente quando escreveu. Ela não estava pensando direito. Me virei totalmente para encará-la. Ela estava lúcida o bastante para escrever que eu estava sendo excluído. Que você estava permitindo que a Dorene me tratasse como se eu fosse um erro. Que papai precisava intervir. E você também. Os olhos dela se voltaram para o nosso pai, que permanecia em silêncio perto da porta. Quando ela percebeu que ele não ia defendê-la, a voz dela se elevou. Você foi embora. Se mudou e deixou todo mundo para trás. Eu não deixei ninguém para trás, falei, firme, mas em tom baixo. Foi você quem fechou a porta. Estive na cabeceira da cama da nossa mãe e me disseram para não estressá-la. Mandei mensagem no aniversário dela. Liguei quando o papai caiu. E cada vez que eu aparecia, você fazia parecer que eu não pertencia mais àquele lugar. Porque você nunca ficava. Melanie respondeu com um tom carregado de ressentimento antigo. Você sempre fugia para sua vida artística na cidade e deixava o resto pra gente lidar. Eu ri. Não de humor. De incredulidade. Você quer dizer você e a Dorene? Vocês duas me empurraram para fora. Toda vez que eu tentava voltar, era como entrar numa festa onde ninguém me queria. Foi aí que tia Dorene resolveu se pronunciar, entrando de vez na sala. Os olhos dela estavam frios, apertados. Talvez porque toda vez que você volta, você traz drama. A gente estava indo muito bem sem você, não estava? Exatamente por isso você garantiu que a carta nunca chegasse até mim, retruquei. Porque, no fundo, você sabia. Sabia que minha mãe não concordava com a forma como você conduziu essa família. Ela te enxergava como você realmente é. O maxilar de Dorene se contraiu. Essa carta não muda os fatos. A gente precisava manter a ordem depois que sua mãe se foi. Você quer dizer controle? Papai falou baixinho. Foram as primeiras palavras dele desde que entramos. Dorene se virou para ele, atordoada. Com licença. Ele deu um passo à frente, a voz agora firme. Você assumiu o controle, Dorene. E eu deixei. Isso é culpa minha. Mas esconder aquela carta? Isso é problema seu. A sala ficou em completo silêncio. Meus primos olhavam uns para os outros, inquietos nas cadeiras. O bebê no berço soltou um suspiro suave, o único som inocente naquela casa. Melanie sentou devagar, como se as pernas tivessem falhado. Então, o que você quer, Ryan? Voltou só para causar? Inclinei levemente a cabeça. Não. Voltei porque meu pai merecia ouvir o que a esposa dele deixou. E porque eu merecia ouvir o que minha mãe me disse antes de morrer. Dei um passo à frente e coloquei a carta no centro da mesa, ao lado da tigela intocada de molho de cranberry. E agora, quero que a verdade venha à tona. Quero que vocês todos reconheçam que tentaram me apagar da história desta família. Olhei diretamente para Melanie. E quero que você, Melanie, olhe nos meus olhos e admita que deixou isso acontecer. Mas ela não levantou o olhar. Seus lábios se moveram, como se quisesse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Virei-me para sair. Não estava ali para pedir perdão. Nem para ouvir desculpas. Mas, quando cheguei à soleira da porta, ouvi uma voz atrás de mim. Espera, disse papai. Antes de ir.
Ele caminhou até a mesa, pegou sua taça de vinho e a ergueu, devagar. Acho que ainda temos um brinde a fazer. Não me virei, mas senti todos os olhares se voltarem para ele. Ao meu filho disse alto, com clareza. A única pessoa nesta sala que não fingiu que estava tudo bem enquanto a podridão se acumulava debaixo da toalha de mesa. Fez uma pausa. Ao único aqui que ainda sabe o que significa ser família. Ele pousou a taça. Ninguém aplaudiu. Ninguém repetiu o brinde. Saí para a neve. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave. E, desta vez, eu não me senti vazio. Senti algo diferente. Uma tempestade se formando. Porque eu ainda não tinha terminado. Ainda não. Não voltei pro meu apartamento naquela noite. Em vez disso, reservei um quarto num hotelzinho perto do lago onde eu costumava ir com minha mãe quando era mais novo. Era o único lugar ainda aberto na noite de Natal. A recepcionista não fez perguntas, apenas me entregou a chave com um sorriso gentil e comentou que o aquecedor estava funcionando bem. Agradeci e subi para o quarto. Me joguei na beira da cama, e o silêncio finalmente me alcançou. Peguei a carta mais uma vez, passei os dedos pelas palavras. Cada vez que a lia, parecia descobrir algo novo, mais um pedaço da voz dela, do jeito dela, do amor dela. Ela terminou assim: Não deixe que te silenciem. De novo, não. O mundo vai tentar te fazer pequeno, mas eu te criei para saber mais. Eu te amo para sempre. Mamãe. Fiquei ali sentado por muito tempo, apenas sentindo. Na manhã seguinte, caminhei ao redor do lago congelado. O céu estava cinzento, e o ar tinha aquela mordida fria e afiada típica do fim de dezembro. Meu telefone começou a vibrar com ligações perdidas, mensagens, notificações. Melanie, finalmente, havia quebrado o silêncio. As mensagens iam de precisamos conversar até você envergonhou toda a família. Não respondi. Ainda não. Eu precisava fazer tudo do meu jeito. Ao voltar para a pousada, sentei na pequena escrivaninha de madeira perto da janela, abri o laptop e comecei a escrever. A primeira coisa que fiz foi digitalizar a carta. Depois, escrevi uma declaração curta para acompanhá-la sem rancor, sem exagero. Só os fatos. Só a verdade. Publiquei no meu blog pessoal, aquele que minha mãe costumava ler. E enviei o link por e-mail para cada pessoa que estava sentada àquela mesa de Natal. E então esperei. As reações começaram cerca de 4 horas depois. O primeiro a me procurar foi meu primo Liam. Não éramos próximos, mas ele sempre foi gentil, de um jeito distante. A mensagem dele foi curta. Ryan, eu não sabia. Me desculpa. Aquela carta me destruiu. Eu devia ter te defendido. Todos nós devíamos. Foi o primeiro pedido de desculpa sincero que recebi em anos. A segunda mensagem veio da tia Dorene. Ao contrário da do Liam, a dela era veneno revestido de preocupação. Você está cometendo um erro ao expor isso assim. Assuntos de família devem ser resolvidos em família. Quer mesmo criar uma ruptura que não pode ser consertada? Li e apaguei. Porque a ruptura não fui eu quem causou. Foi ela. Com cada porta fechada, cada convite negado, cada cochicho pelas minhas costas. Eu não estava criando uma divisão. Estava apenas reconhecendo a que sempre existiu. Mais tarde, Melanie ligou. Quase ignorei, mas a curiosidade venceu. A voz dela estava cautelosa. Ainda estou, tentando entender tudo. Ryan, eu vi o que você postou. A carta. Eu não li tudo, mas... Mas o quê? Perguntei. Acho que deveríamos conversar pessoalmente. Isso, é coisa de família. Você teve anos para conversar, Melanie. Teve 1000 chances de me ligar, de me convidar para aniversários, de agradecer pelos presentes que eu enviei. Você não fez nada disso. Você enterrou a única coisa que minha mãe me deixou. Agora que todo mundo viu quem você é, agora você quer conversar? Silêncio do outro lado. Você quer mesmo consertar isso? Insisti. Então diga a verdade. Publicamente.
Admita o que você e a Dorene fizeram. Eu não posso simplesmente, você sabe como isso parece, Ryan. Todo mundo tá julgando a gente agora. Ótimo, respondi, firme. Talvez agora você entenda como eu me sentia em todos os natais. Quando me faziam sentir como uma estranha. Ela não ligou de novo. Mas outras pessoas ligaram. Mais do que eu esperava. Clara, uma velha amiga da minha mãe, me mandou uma mensagem. Ela não falava com nossa família há anos. Disse que a carta a fez chorar. Disse que minha mãe sempre se preocupou com a maneira como Dorene me tratava mesmo antes de ficar doente. Ela contou que minha mãe pediu para que Clara cuidasse de mim depois que ela se fosse. Mas Dorene também impediu isso. Disse a Clara que queria espaço. Disse a todos que queria espaço. Reescreveram a história. E eu deixei porque eu não sabia da verdade. Até agora. Alguns dias depois, voltei para casa. Não pelo Natal. Não pela reconciliação. Voltei com um propósito. Papai me esperava na escada da frente. Ele parecia cansado. Mas era um cansaço diferente de alguém que finalmente acordou de um sono longo demais. Elas estão lá dentro, disse ele. Melanie. Dorene. O resto já foi embora. Assenti. Vamos resolver isso. Entramos juntos. Dorene andava de um lado para o outro na sala de estar, com um copo na mão, como se estivesse ensaiando um grande discurso. Melanie estava sentada no sofá, rígida, com os olhos vermelhos de cansaço, estresse, ou talvez frustração. Não dei a elas a chance de começar. Estou tomando medidas legais, anunciei, direto. Conversei com um advogado. O que vocês fizeram? Esconder a carta da minha mãe, manipular a comunicação dela, possivelmente interceptar correspondência pessoal pode até não ser crime, mas é antiético. E é motivo suficiente para que vocês sejam afastadas de qualquer decisão familiar daqui para frente. Dorene piscou, surpresa, e soltou uma risada seca. Decisões familiares? Você mal faz parte desta família. Engraçado, respondi. Porque acabei de me reconectar com 10 parentes que discordam disso. Inclusive a tia Celeste. Lembra dela? Ela vai voar para cá no mês que vem só para me ver. Primeira vez em 10 anos, aparentemente. Ela achava que eu é que tinha me afastado. De onde será que ela tirou essa ideia? Melanie desviou o olhar. Papai deu um passo à frente. As coisas vão mudar a partir de agora, disse-lhe com firmeza. A carta da mãe do Ryan devia ter sido entregue a ele imediatamente. O fato de vocês duas terem escondido isso dele, depois de tudo, significa que perderam minha confiança. Charles, seja razoável, disse Dorene. Ele balançou a cabeça. Não. Você nos manipulou. Me convenceu de que meu filho não se importava, que era ele quem se afastava por escolha própria. Deixei você preencher o espaço que a gente perdeu quando ela morreu. E me arrependo disso todos os dias. Ele então se virou para mim. Vou reescrever meu testamento. Com efeito imediato. A cabeça de Melanie se ergueu, em choque. O quê? Não confio mais em você com nada que envolva o legado desta família, disse papai, gelado. O Ryan foi quem honrou a memória da mãe dele. Foi ele quem falou a verdade. Dorene tentou se defender, gaguejando. Você vai deixar uma carta destruir tudo? Não respondi. Você destruiu. Estendi uma cópia da carta para ela. Leia. De verdade. Depois me diga como alguém justifica esconder isso de mim. Não esperei pela reação. Saí daquela casa pela última vez com a cabeça erguida, o vento frio no rosto e o sol começando, enfim, a romper o cinza. As semanas passaram. Fiel à palavra, papai reescreveu o testamento. Passamos a nos encontrar todos os domingos, só nós dois. Aos poucos, fomos reconstruindo o vínculo que o tempo e o silêncio tinham corroído. Em fevereiro, ele foi comigo até o lago. Aquele mesmo lago onde mamãe costumava me levar. Conversamos sobre ela. Sobre quem ela realmente foi. Não a versão editada e domesticada que Dorene filtrou ao longo dos anos. Quanto a Melanie e Dorene.
Elas tentaram conter os danos. Tiveram algumas tentativas fracas de reconciliação. Melanie chegou a fazer uma postagem pública sobre o perdão, que curiosamente não mencionava meu nome uma única vez. Mas muita gente percebeu. E, sinceramente, eu não me importei. Porque finalmente eu entendi algo essencial. Família não é sobre sangue. Não é quem aparece pro jantar ou quem compartilha o mesmo sobrenome. Família é quem fica quando a verdade aparece. E graças àquela carta, o último presente da minha mãe, eu reencontrei minha voz. Eles tentaram me trancar do lado de fora. Mas eu atravessei aquela porta assim mesmo. E desta vez, fui eu quem a fechou.